Nosso tema de hoje então vai ser sobre a, a nossa a questão da incredulidade, né? Das dificuldades aí que nós temos, que nós enfrentamos com as pessoas que não acreditam na nossa na síndrome. Gente, então eu tava falando do perfeccionismo, né? Sim, Que normalmente quem tem fibro são pessoas mais perfeccionistas, né? São pessoas mais que se exigem muito, que colocam na sua vida algumas regras que devem ser seguidas e que são muito punk, né? Que vão muito além do que as pessoas precisam, né? é. Então, a gente sempre quer ser melhor em tudo, sempre quer fazer as coisas bem certinho, não quer ouvir reclamação e não é por algo por falta de humildade, como eu já havia dito, mas simplesmente porque você não gosta de ser cobrado, você não gosta de ser chamado a atenção, e a isso também não gosta, né, que as pessoas tenham o que falar de você, né? Você não quer dar motivo para o que o outro fale, porque a gente se incomoda com o que o outro fala, né? A gente se A gente incomoda com o sofre, né, da sim. gente. Então, isso é muito complicado, porque quem tem fibro consegue ser perfeito, ninguém consegue, né? Não, Mas depois da fibra, a gente consegue ser muito perfeitinho, fazer coisas muito certinhas, fazer coisas assim que vão além do nosso da nossa capacidade física mesmo. A gente consegue dar conta? Dá conta, Mandinha? não dá conta nem sem ter fibro, que dirá com fibro, né? Não é? A gente sabe que assim, o problema da gente, que eu acho, né, isso sou eu achando, é que a gente, pelo menos por mim, tá? Eu quero me encaixar num mundo que não me pertence mais, né? Que Sim, é o mundo dos não fibromiálgicos. Né? Então, eu, apesar de entender, de, de ter uma. De estar aprendendo sobre a fibromialgia, né? Que é uma questão que nós ainda estamos conversando muito sobre isso. Eu ainda quero ter um ritmo de vida que não condiz mais com a minha realidade, né? uhum. E, e aí eu vi no. Quando eu vi o tema, né, eu pensei, e até falei depois para você, da incredulidade e da aceitação, que a gente sempre a gente imagina isso vindo dos outros, né? E é o que a gente mais recebe. Mas a gente tem uma parcela nisso também, né? Que é aquilo que eu conversei com você mais cedo. Até eu falei assim, nossa, para eu preciso entender que existem coisas que eu não consigo fazer mais. Ritmos que eu não acompanho mais. Infelizmente, eu gostaria de fazer, mas para mim não dá, né? E um tanto triste, né? Você saber. Você quer um comparativo com o seu passado sempre, mas não dá, não rola mais. Sim. E assim, a gente pensa, na verdade, na cobrança, né, que a gente faz, e muitas vezes a gente fica parado lá naquele passado, né?
em outros momentos, nas outras lives que eu já fiz, eu até compartilhei com vocês que eu não tenho esse comparativo, né? Eu sou Isabelle fibromialgia aguda, Desde sempre. porque acho que a gente consegue ter mais essa comparação quando nós falamos da fibromialgia relacionada à nossa vida adulta, à nossa vida profissional, né? Então, o que a gente rende mais profissionalmente? Eu, assim, desde muito pequena, até as coisas mais simples, para mim também eram complicadas de fazer. Então, eu nunca tive, posso dizer assim, eu tive de um jeito e estive de outro. Eu consigo comparar com o meu primeiro ano de graduação e só, que foi algo mais assim, que eu saí mais fora da curva, assim, né? Mas antes não. E então não tenho muito com o que comparar. Eu teria que saber como que a Isabelle sem a dor, sem a fadiga, né? Para saber. Mas aí eu vi alguns comentários aqui falando que a gente sempre pode mudar, né? E é verdade, né? A Jaque colocou aqui que a gente sempre pode mudar. E a gente não só pode, como precisa, a Lica também colocou, né? Que não só pode, como a gente precisa mudar. Essa questão do perfeccionismo e a questão de nos aceitar e de nos entender, né? Enquanto pessoas limitadas, enquanto pessoas que querem ter uma vida, querem ter qualidade de vida e que não necessariamente nós vamos estar lá sendo a fulana ou a beltrana que tinha 20 anos, que tinha 25, que tinha 30, não sei, né? Cada uma aí dentro da sua idade que começou até a fibra. A gente não precisa disso, né? E a gente vai perceber também isso na nossa vida como um todo, né? Você vê uma menina novinha, assim, né? Tá com o corpo assim, tá com o corpo assado, e daí você já começa a se comparar, né? O meu corpo já não é mais o mesmo e tudo mais. Tá, mas por quê? Precisa ser o mesmo? Não precisa, né? A gente muda, as fases da nossa vida muda e a gente precisa caminhar aí junto com tudo isso. Aí vocês vão falar, nossa, Isa, você e a Amanda estão aqui falando, mas estão falando nada como a gente lida com essa questão das críticas e da incredulidade das pessoas. Estamos. Desculpa. Não, é que eu acho assim que é aí que tá, né? Então a gente lida com uma coisa que poucas pessoas sabem o que é, né? E até mesmo não sabem, não é divulgado, por isso que a gente está fazendo essa live e espero que tenham outras, né? Porque a gente lida com uma coisa que poucas pessoas conhecem e se interessam por saber, né? Então acho que esse é o problema, né? Então é tudo como a gente escuta às vezes, coisa da isso está tudo na cabeça da gente, né? Então isso é coisa da mente, né? Então você precisa ocupar a mente para para sair dessa, né? Pelo menos eu escutei muito isso já. Sim, doença de preguiçoso, né? Ah, sim. Isso não é dor, é depressão. Você precisa de Deus. Você precisa de Deus, já escutei isso também. Então, tem de tudo. Assim, os comentários são inúmeros, né? Se a gente Uhum. parar aqui para falar só dos comentários, acho que a gente ficava uma hora inteira falando que ainda ia faltar, né? Sim. Comentário. Mas, assim, dentro disso tudo, o que é a primeira coisa, né, que eu queria, então, fechar aí com vocês, é que uma das questões
somos nós, né? Como a Amanda tinha dito, muitas vezes nós mesmas não conseguimos ainda nos perceber e não conseguimos aceitar o que nós temos. A aceitação, eu não estou dizendo que a gente tem que falar assim, nossa, eu tenho fibro e agora eu não vivo mais, e eu não é nada disso. A gente tem que continuar vivendo, tem que continuar buscando estratégias para viver e viver com qualidade de vida, né? Mas a gente precisa entender que essa carcassinha aqui que a gente vive, ela Sim. tem limitações. E todo mundo tem. Só que quem tem fibro, as limitações são um pouquinho maiores. E a gente precisa entender isso. A gente não precisa mais, então, limpar a casa de manhã, de tarde, de noite. E se tiver bagunçado, eu já nem faço. A Lica colocou, né? Eu não consigo fazer nem bem nem mal. Não tem problema nenhum. Deixa lá sem fazer. Alguém faz. Se você tiver condição de pagar alguém para fazer para você, tá tudo bem, né? Não tem problema nenhum. Então, é isso. A primeira coisa, eu acho que somos nós, né? De conseguir tirar esse peso, tirar essa coisa toda, essa cobrança toda que nós temos em nós mesmos, né? Isso é muito importante, é muito necessário. Diga aí, Amandinha. A Tatiane tinha mandado uma pergunta falando assim, com que frequência a pessoa sente a dor. As pessoas que sofrem da fibromialgia, com que frequência elas sentem dor, né? E aí a fibromialgia, eu acho que é complicado explicar isso, porque a fibromialgia não é só dor, né? Ela tem muitas outras vertentes aí, e depende, né? Eu, por exemplo, eu tenho crises com certo espaço de tempo, mas eu estou sempre dolorida. Eu sou uma pessoa dolorida, então eu estou sempre com uma dorzinha, e aquela dorzinha chama, mas eu já vivo assim há tanto tempo que eu estou acostumada, né? E eu acabei me acostumando viver assim, né? E só que, como a Isa estava falando, eu gosto de dificultar a situação, né? Porque eu tô vendo, eu quero viver num mundo que não me pertence, então eu tô vendo que as coisas estão fora do lugar, eu quero fazer, eu quero me encaixar em todos os compromissos possíveis, eu quero atender todo mundo, eu quero dizer sim para todos, né? E eu não consigo. E aí, sim, vem uma crise, né? E essa crise, ela pode ser com muita dor, ela pode ser... Nossa, tem tanta coisa. O cansaço, né? Trocar os móveis de lugar, então eu tenho que parar com isso. É a Tati falando lá, ó. Então, isso daqui tá me incomodando, rola um certo toque aí também. E não, nós não precisamos nos acostumar com a dor, né? Esse é o problema, né? A gente fica acha que faz parte da vida. E não faz parte. Não faz parte, é cruel, né? O que nós vivemos é bem cruel, não é... Eu mandei uma foto hoje para a Isabelle mostrando que eu com uma crise da semana passada com o dedo duro, porque eu tive uma rigidez no braço, e o que me sobrou foi um dedinho torto e uma cara toda inchada, e não tinha explicação para isso.
né? Então vem e vai. E a Isabelle me mostrou um pé inchado que parecia um pão e que rendeu uma situação extremamente chocante, que é o ponto da nossa conversa hoje. E acho que você poderia, apesar de ser muito desagradável de lembrar isso, que eu falei que me chocou muito e eu me senti extremamente agredida e ofendida. E eu acho que todos que têm fibromialgia ou alguma doença crônica, né, alguma doença crônica ou algo relacionado à depressão ou qualquer coisa que seja, qualquer ser humano ficaria indignado com o que aconteceu. Né? Então, acho que a Isa poderia lembrar, fazer um resuminho, porque é importante a gente saber disso. Sim. Gente, a fibro, ela nos coloca em algumas situações muito, muito complicadas. Eu já vivi muitas, assim, muitas mesmo, porque eu tenho 34 anos e eu comecei com essa minha busca de respostas e primeiro diagnóstico e tudo mais. Eu tinha 19 anos. Então eu já ouvi de tudo que vocês podem imaginar, né? Só que a última, né, de forma mais resumida, assim, foi que eu tive uma consulta aqui na UBS, próxima à minha casa, e aí a médica, em momento nenhum, ela foi grossa comigo, nem nada, mas eu senti que ela faltou com respeito comigo. Por quê? Ela, ela falou que eu perguntou para mim se eu era perfeccionista e tal, né? E que se eu me cobrava muito, e foi falando algumas coisas a esse respeito. Eu achei bacana até a abordagem dela, gostei, e fiquei refletindo a respeito disso. Só que começou um determinado momento, chegou em um determinado momento que ela me falou de um testemunho, um assim, de uma pessoa que tinha artrite ou artrose que ela tratou, e que depois que essa pessoa resolveu todos, assim, entre aspas, né, mas resolveu os problemas mais gritantes da vida dela, que estava relacionado com os filhos, cuidado com os netos e tudo, essa pessoa foi curada, né? Que ela não tomava mais medicação e nem nada, e que para eu me curar, né, eu teria que virar essa chave, que eu teria que curar tudo, né, que eu estava passando, que eu tinha que tomar aí uma postura de, olha, não me afeta não, que se exploda o mundo e eu vou vivendo, né? E com isso, ela começou a falar algumas coisas. Eu compartilhei com ela que um dos motivos do agravamento da fibro tinha sido o mestrado, né, quando eu estava estudando. E aí ela falou que eu precisava ser mais humilde. Não, mentira. Daí eu falei que estava nesse processo de pandemia e que daí para mim eu tinha dificuldade, tinha piorado ainda mais a fibro, eu fiquei com menos aula, né? E tive que me reinventar, estou num processo de reinvenção também. E aí ela falou, olha, eu acho que você tinha que ser mais humilde e arrumar um emprego é, atrás de um balcão de padaria, trabalhar de manhã, de tarde, de noite, ou você para de reclamar, né? E, na realidade, eu nem estava reclamando, eu só estava falando para ela porque ela tinha me perguntado, né? E como que era, quais estava sendo a minha dificuldade e as questões emocionais. E aí ela falou para mim também que achava que eu precisava descer do meu pedestal e ser mais. Daí voltou essa questão da humildade, porque é onde tanto faz você. Tipo, você é boa demais para trabalhar em outra coisa, a não ser dando aula. Eu falei, não, não tem nada a ver. Eu já fiz várias coisas, já vendi até doce na rua. Não tem problema nenhum com relação ao trabalho, né? E nem em função, imagina.
E aí ela começou, e daí ela falou essas coisas todas, e eu já estava em um momento de maior sensibilidade. E eu fui embora, não falei nada para ela no primeiro momento, fui embora e desabei chorar. Desabei chorar. E aí depois, que eu acho que é o que muda um pouco e que tem a ver realmente com a nossa fala de hoje, eu voltei na UBS, né? Mas antes de eu contar o que aconteceu lá na UBS, quando eu voltei, deixa a Amanda falar. Aí o que incomodou ela tanto. Eu me senti agredida junto. E eu acho que vocês que estão ouvindo, eu acho que não seria diferente, né? Eu já ouvi e escuto até hoje, né, que eu poderia me esforçar mais, que determinada atitude minha é preguiça, que se eu me dedicasse mais, as coisas seriam diferentes, que eu poderia. Então, assim, nós vamos escutando várias agressões, né? E que são um... Gente, eu fiquei tão abalada com isso que para mim foi a gota d'água num copo cheio, né? E eu acho que foi grosseiro, foi insensível, foi uma agressão. Para mim foi uma agressão. Eu me senti agredida. Eu acho que a gente fala de violência obstétrica, a gente fala de violência com o idoso, a gente fala de violência com o menor, mas e nós, né? Eu acho que nós somos um grupo pouco divulgado, um tanto esquecido, né? Ainda tudo é muito, muito novo, apesar a Isabelle colocou um texto dizendo que a fibromialgia não é algo novo, não é algo de agora, né? Ela é antiga. Então, só que assim, o fato de ser só baseado nos sintomas, a gente e não ter nada exposto, né? Eu não tenho uma ferida aberta, não é um câncer, então nós não somos doentes. E nós escutamos, nossa, você está com o cabelo feito, você está maquiado, você está sorrindo. Isabelle, você está sorridente hoje. Você não tem depressão, você não tem fibromialgia. Que fibromialgia? Isso daí é para chamar atenção. Né? Então, nós escutamos bastante isso. E isso dói demais. Isso dói demais. Tira a estrutura da gente. E eu fui fazer uma inscrição esses dias atrás e estava escrito se eu precisava de um atendimento especial, né? Se eu precisava de atendimento especial. E eu coloquei que eu preciso de atendimento especial, né? Por conta da fibromialgia, eu tenho o documento da médica, né? Tem toda a minha medicação que eu tomo diariamente. Às vezes eu esqueço, mas eu tomo, né? Só que logo abaixo estava escrito: você se considera deficiente? Aí eu coloquei que não.
coloquei que não. Eu tenho necessidades especiais, mas eu não posso me considerar deficiente, porque não tem nada que diga que eu sou deficiente. Eu tenho um documento que diz que eu tenho necessidades especiais, mas que eu não sou deficiente, né? Eu dou risada, gente, porque ela já contou essa história várias vezes pra mim, daí ela fala assim, eu coloquei que não. Porque Eu acho eu que não sabia o que colocar, então eu coloquei que não. Eu coloquei mas que é não, porque realmente não tem nada. Será que eu teria que colocar que sim? Porque eu não não. sei. Não, não é uma deficiência e não vai ser, né? Porque a gente, por mais que vai ser, vire uma doença, seja reconhecido, não vai ser. A gente vai ter necessidades especiais, mas não, já tem, né? Mas não considera que a gente tenha uma deficiência, até porque, por exemplo, uma grávida, uma gestante, ela vai fazer o concurso público que precisa correr, né? A minha irmã passou por Sim, essa situação, tá até aqui. Ela não tem como fazer, ela está em um estado que está com uma necessidade especial. Às vezes a pessoa está em um momento que não tem determinada condição de exercer, né, algumas funções e ela tem a necessidade especial. Se por um acaso, você é melhor do que eu, né, vai saber, se por um acaso houver algum tipo de justificativa nesse sentido, é, é super fácil de recorrer, né? Porque então não são só as necessidades especiais não são exclusivas de pessoas que têm alguma deficiência, né? Ela é qualquer um pode ter uma necessidade especial. Eu lembro que quando aqui em Londrina é obrigatório você colocar aquele espaço, né, que os deficientes visuais precisam andar, piso tátil, né? É uhum. obrigado. E muita gente lava mal, e que absurdo, que não sei o quê, e que daí as calçadas têm que ser bem todas certinhas e tal. E aí eu lembro que teve uma vez que a gente se viu em um momento de necessidade especial andando com um carrinho de bebê, sabe? Então, às vezes, é uma coisa que é corriqueira, que você não nem se vê, né, como precisando de algo especial, de um atendimento especial, de um espaço, né, as guias rebaixadas que os carros param sempre na frente, tudo isso. Não é exclusivo de quem tem deficiência visual. Para eles é primordial, porque sem isso eles não conseguem se locomover. Mas outras pessoas também precisam, né? Sim, e aí chega na parte que é, nós não temos, aqui a Lica está falando, né? É muito complicado, somos tratados com indiferença. Mas a questão é igual, eu fiz todos os exames, eu descobri que eu tenho fibromialgia tem, acho que 6 anos que eu tive o diagnóstico da fibromialgia pelo reumatologista, né, que me encaminhou para fazer a psicoterapia, né? E depois disso eu fui fazer o tratamento com a psiquiatra, né? O tratamento medicamentoso, porque seria indispensável. Só que os primeiros sintomas da fibromialgia, eles apareceram logo após a minha primeira gravidez, né? Eu tive complicações e que dentro do estudo com um outro médico, eles falaram, não, isso daí é uma doença reumática, é sinal de doença reumática. E eu acho que eu estou há mais ou menos uns 15 anos que estão me revirando do avesso, né? E que eu fui. Acho que mais ou menos isso.
que eu fiz exames, tem que fazer exame disso, exame daquilo, vai para tal médico, passa para tal médico. Não, ela tem um problema tal. Eu já tive artrose, reumatismo, artrite reumatoide, problema aqui, problema ali, lúpus. E aí chegou há 6 anos atrás, falou, olha, não é nada disso, é fibromialgia, né? E aí vamos investigar o que veio primeiro, a depressão ou a fibromialgia, né? Porque a fibromialgia não vem sozinha, a gente só não sabe o que vem primeiro, né? Então, eu ainda não sei, eu sei que tem as nossas amigas fibroletas que estão aqui também e que passam por isso, e não só as fibroletas, que tem amigas minhas aqui que também passam por essa situação, né, que sofrem, que têm depressão, né, às vezes não estão depressivas, mas o que eu aprendi é que a depressão não some para sempre, né? Às vezes ela fica dormindo e um dia ela aparece, né? E aí ainda estou investigando quando foi que essa depressão veio e que causou tudo isso, né? E eu comecei a entrar num declínio, mas a minha depressão é diferente. Como disse a Isa, né? Eu tô enrolando, mas para falar, a minha depressão está ligada ao estresse, né? Então, quando eu tô muito depressiva, eu fico muito irritada, eu fico muito nervosa, aí eu fico extremamente... eu sou mais agressiva e isso me deixa com mais tensão no corpo e aí eu tenho as crises da fibromialgia. Ou eu estou com muita dor e eu já estou cansada de sentir dor e eu começo a ficar irritada e aí eu tenho uma crise depressiva, né? Que no caso a minha crise depressiva é distímica, né? Ela é diferente. Diferente não, né? Mano, deixa eu fazer um parêntese dentro disso que você falou. Tá. Quando fala da depressão, por quê? Até eu estava vendo uma live da Lívia antes da nossa, ela estava falando que não necessariamente, nem todo mundo que tem fibro tem depressão. É que é muito mais comum ter, né? E pensando nisso de ser comum e da gente nunca saber o que veio primeiro, né? Eu ainda parto do princípio que a fibro, ela acaba, em muitos casos, ela acaba causando a depressão, né? Pode ser que isso aconteça de forma diferente, mas justamente por conta da gente não saber lidar com as críticas, né? Com essa dificuldade mesmo de saber ter tato aí com essa nova vida, né? Com essa vida de fibromialgica, com essa vida de limitações e que chega muito cedo, né? Hoje a média de idade são mulheres, a maior parte, né, que tem fibro, e é numa média de idade aí de 35 anos que você começa a desenvolver, então é numa idade super produtiva e aí entra nesse ciclo que você colocou de ir em vários médicos, de fazer inúmeros exames, de falar que você tem isso, que você tem aquilo, e você não tem nada, e você toma remédio e nada funciona. E aí você tende a entrar em um ciclo de maior tristeza, né? De ansiedade. A fibra causa muita ansiedade, porque a gente nunca sabe como o nosso corpo vai estar em um dia e como ele vai estar no outro dia. Então, são situações que a gente tem que lidar aí todos os dias e que realmente, dependendo da pessoa, mesmo que ela nunca teve um quadro
de depressão, até mesmo um histórico familiar de depressão, ela pode vir a desencadear, né, esse tipo de doença, né, mental, no caso, por conta da dificuldade que é estar, né, convivendo com tudo isso. E aí é uma doença invisível, né, que vem aí ao encontro do que a gente estava falando, né, é uma doença invisível que requer que a gente, sei lá como, né, lide com isso e que a gente consiga tratar, além de nós tratarmos, né, que o outro, a gente tenta fazer com que o outro entenda o que a gente está vivendo. E nem sempre isso é possível, né? Daí É começa isso que eu ia te perguntar. É Uhum. isso que eu ia te perguntar agora, porque nós estamos exatamente numa fase produtiva, né? Numa idade que a gente deveria estar dominando o mundo, né? E a gente sente, está sofrendo, mas tem uma cobrança muito grande, uma cobrança externa muito grande, né? Por que você não está fazendo? E isso daí, gente, é da família, de amigos, de conhecidos. Por que você não está fazendo? Né? Então, só que esse justificar, esse ficar contando que, olha, eu não estou bem, eu não consigo, é muito difícil, né? Então, isso aí é que tá, né? Porque como que a gente faz as pessoas entenderem que existe uma doença que é uma doença crônica, ela não tem cura, gente, não tem cura. E a gente vai ter que viver com isso pro resto da vida, né? Tomando medicação, tudo bem, tem gente que consegue sair da medicação. Eu não sou uma dessas pessoas, eu ainda tomo medicação e não é pouco, né, para tentar ter uma vida, ter uma qualidade de vida melhor. Mas a gente, às vezes, está sonolento, mas é porque a gente não dormiu a noite toda, né? Nós não conseguimos dormir, nós temos problema com o sono. E aí as pessoas falam, ô louco, você nessa idade, e você não chega na minha idade. Gente, isso é terrível. Não falem isso para um fibromialgico, sabe? Não falem isso para uma pessoa que está sofrendo, porque nós estamos sofrendo, nós sorrimos, né? A gente ri de desespero, né? Então nós estamos sorrindo, mas por dentro nós estamos machucados, né? Então não digam, sabe? Ou não nos cobrem também, sabe? Ser como vocês são, né? Nós somos meros mortais, tá? Então, eu queria saber. Então, eu penso que a fibro é o que até eu sempre me proponho a fazer, é uma mudança, na verdade, na nossa chave. Porque até a Amanda, ela sempre fala, né? Eu queria fazer muita coisa, eu queria ganhar o mundo, fazer isso, fazer aquilo. Não que a fibromialgia seja uma bênção, porque ela nunca vai ser, né? Doença nenhuma é uma bênção na nossa vida. Mas eu acho que a fibro, ela nos proporciona algo, assim, que é nos conhecer, né? De ter a oportunidade de seguir a nossa vida, parar, na verdade, parar tudo e falar assim, não, agora é o momento de me ver, de cuidar de mim, de saber quem eu sou e de saber o que é importante para mim. Porque essa coisa da gente conquistar o mundo inteiro e da gente fazer muita coisa, a gente é muito mais do que o outro pede para a gente fazer, né? Do que a gente é ensinado a fazer, do que realmente a gente precisa, né? O que a gente precisa para viver, né? Então, acho que é nesse sentido de pensar, de repensar a vida, sabe? Eu sempre penso isso, assim, o que a Fibro tem me proporcionado é isso, o que é importante para mim, o que eu consigo, como eu consigo viver
e o que eu tenho que fazer para viver melhor, né? Para ter menos dores, para conseguir tirar algumas coisas de dentro de mim. E que daí vem, vou falar já, porque senão daqui a pouco acaba o nosso tempo, a gente nem respondeu as perguntas. Vem o que eu consegui fazer depois de muito tempo na quarta-feira passada, faz exatamente uma semana. Então, depois de passar por essa consulta muito ruim, muito triste, que eu fiquei muito mal, eu voltei lá na UBS e eu falei com a coordenadora, né, da UBS, e eu falei para ela o quanto eu tinha me sentido ofendida, o quanto eu tinha me sentido violentada com a postura da médica e que eu achava que ali era um lugar de acolhimento e que eu tinha saído dali pior do que eu tinha entrado e que estava voltando ali porque eu não aceitava que isso acontecesse de novo comigo, porque eu sei que muitas pessoas que têm fibromialgia passam por isso todos os dias. E foi algo muito difícil para mim, porque como a gente iniciou falando, né? Como eu iniciei falando a respeito do perfeccionismo, e até aqui a Jaque colocou, né? Que ela tenta levar a vida com um pouco mais de leveza, e é verdade. A gente precisa levar um pouco mais de leveza, mas também e a gente precisa também se auto, né, conhecer aí, e precisa que as pessoas nos tratem da forma que a gente merece. E muitas vezes a gente permite que o outro trate a gente do jeito que ele quer. Né? Então, não porque você é sadomasoquista, né, que quer sofrer, não é isso. Mas a gente é tão acostumado a ter que baixar a cabeça, a ter que engolir o choro, né? Quem nunca ouviu essa frase? Ou você falou essa frase, né? Obrigada a choro, ou a gente é obrigado a querer agradar as pessoas. E a gente não fala. Muitas vezes a gente não fala. E a menina, a Rita, né, que é da nossa roda de conversa, até alguém, se vocês quiserem participar da roda, amanhã a gente tem roda, é muito legal, é um espaço de fala e Verdade. inteiramente gratuito, né? Pode vir, a gente conversa, dá risada, chora, tudo junto. Ela sempre fala, né, que o que a boca cala, o corpo sente, né? Alguma coisa Sim, assim. É isso mesmo. E aí, então, a gente precisa pôr para fora. Acho que uma das coisas que a gente precisa fazer para superar isso, as críticas e a incredulidade, é falar. É falar aqui o que a gente sente, é falar para a sua família, é falar para o seu médico, e de repente, quem tiver a oportunidade de se envolver na política pública, Eu vou ter que interromper, Isa, porque a minha mãe tá se manifestando aqui. Diga. Que eu já falei aqui, ó. Ela já até marcou. Oi, mãe, tudo bem? Aí a minha mãe já vai. Isso vai render. Vai ser ótimo. Aí a Isa tá mandando oi, mãe. Ali, ó. Mas estou atenta. A minha mãe tá usando. Tá num perfil fake ali, mas eu sei que é ela. Mas voltando, né? Sim, gente, quem tiver acesso, né, Isa, para poder ajudar, para a gente conseguir mais visibilidade, né? Sim. Eu vi que no Sul tem uma lei municipal, uma lei estadual, não sei, que dá mais direito aos fibromiálgicos, né? Tem uma carteirinha, né? A gente pode estacionar no supermercado. Gente, é difícil, tá? É difícil a gente fazer compra, ficar em pé, a gente precisa sentar, tudo é em etapas,
né? Nós fazemos Exato. tudo em etapas, né? Até E para... Pode falar, Isa. ainda quando a gente já está em um outro momento da fibro, né, que a gente consegue vencer bastante da dor, da fadiga e a gente está bem, não, isso, o estar bem não quer dizer que a gente voltou a ter uma vida normal. O estar bem quer dizer que você agora já sabe os seus limites e Sim, você agora tem que manter. Não adianta você querer ficar louca fazendo 1000 coisas num dia que no outro dia vai dar ruim, né? Você vai ficar mal, você vai desculpa. ficar Uhum. dolorida, né? Então não vai ser fácil. Então, essa questão a gente precisa debater, a gente precisa falar mais. A pergunta, né, que a Lika me fez foi lá no quadrinho de perguntas, foi assim, como lidar com algo quando o próprio médico tira a sua medicação. Isso já aconteceu comigo, né? Eu paguei uma consulta, fui no médico, o médico falou que eu não tinha nada e tirou a minha medicação. Então eu piorei, tive um retrocesso. Acho que quando isso acontece, você pode tanto ali na mesma hora falar para o médico, falar, olha, infelizmente, se for já o médico que já te acompanha, né, você pode falar, olha, eu não me sinto ainda preparada para tirar o medicamento, né? Eu tenho sentido muita dor ainda. Se você já estiver se sentindo preparada, acho que bacana, dá para isso pode acontecer tranquilamente. Mas se for algo que não estiver te trazendo ainda um conforto e uma tranquilidade, de jogar limpo, né? No caso, se for um médico novo, busca outra opinião, busca outro profissional. Hoje, acho que a gente tem que se ajudar muito com relação aos profissionais que atende. Antes de ir no médico, tenta perguntar para alguém que é fibromialgico, que já foi, para que você não... Muitas vezes a gente precisa pagar as consultas, então a gente tira Sim, dinheiro, às vezes, de onde não tem, é. para Não pagar é consulta. barato. Então, não é barato. Para ir, vai em alguém que que você já saiba que tem essa sensibilidade, né? De olhar o fibromialgico com um olhar atencioso. Que horas nós voltamos? Que Não eu sei. esqueci de olhar de novo. Não tenho a menor ideia. Ó, gente, eu também tenho os apagões da mente. Então, perguntar a hora aqui para mim, não tenho a menor ideia. Mas tenta responder as suas questões. Quais foram as questões que mandaram para você? Foi a Tati mandou sobre qual é a frequência da dor, né? Qual é a Ah, frequência, como que a pessoa sente, como que você... Eu acho que ela pode ter perguntado. A Tati está aqui. Se a Tati até quiser complementar, né? Talvez para a pessoa saber se ela é fibromialgica ou não, se ela procura um médico ou não, né? Porque às vezes ela tá achando que é uma eu tô com dor aqui, mas é porque eu trabalhei muito, tá acostumado com a dor, né? Então acho que quando procurar, né, um médico, porque aí a gente entra na incredulidade da gente mesmo. A gente está ouvindo, a gente está estudando, tá sofrendo daquilo dali, mas a gente prefere falar, não, eu lido com isso sozinho, não, eu me basto, eu não preciso. Eu fui assim, quanto tempo eu evitei passar por uma psicóloga, né? Porque eu achava desnecessário, achava um desperdício, sim. né? Hoje eu vejo que seria o que seria, né? Hoje, se eu não tivesse começado, né? Como seria, né? Mas eu acho que essa é a pergunta,
né? Com que frequência a pessoa sente dor, quando que você começa a se preocupar, eu acho, que é mais ou menos isso. É, Tati? Eu, eu vou falar aqui o que você já respondeu, na verdade, né, no início, mas só para complementar, a fibromialgia ela não é caracterizada só pela dor, como a Amanda falou, ela tem várias outras características. Até antigamente, o diagnóstico era realizado simples e única, exclusivamente por pontos de dor. Hoje, isso já não acontece mais, principalmente porque a fibromialgia tem sido não, né? Ela também acomete homens e homens normalmente não sentem tantas dores. Eles sentem muito mais fadiga, muito mais, é, de repente, cansaço, né? Exaustão, assim, do que dor. Então, existem alguns formulários também que são respondidos do nível de cansaço, nível de exaustão e outros sintomas também da fibro, para que a pessoa seja diagnosticada. Então, a dor, tem que estar presente nos 4 quadrantes, né? Então, no lado direito, do lado esquerdo superior, do lado direito, do lado esquerdo inferior do corpo, mas não necessariamente precisam ser aqueles 18 pontos, né? Dos 18 tender points que nós temos no corpo, antes precisava ter 11, pelo menos 11 para ser considerado fibromialgico. Ou seja, na palpação, né, que a gente chama, que é quando a gente vai no médico e o médico aperta ali onde a gente poderia sentir dores, a gente teria que responder pelo menos 11 dos 18 pontos com dor. Hoje não necessariamente isso acontece, porque a gente pode ter a fibro, né, e não ter todos os pontos de dor. Então, vai passando o tempo e a sociedade médica também vai vendo, né, como que vai mudando, né, vai vendo que precisa de outras coisas também para ser considerado fibromialgico, que é uma síndrome assim não sei o quê. Aqui Multi aperta alguma muito. coisa. E multi Multi muitas muito. coisas. A Tati mandou aqui, ó. Se esse desconforto da fibro é todo santo dia, ou há dias ou situações em que piora, sim, é todo santo dia, e tem dia que melhora e tem dia que piora, né? Cadê aqui? Ai, eu fiz arte, peraí, deixa eu voltar. Calma, calma. Oh, God, peraí. Aqui. Ou há dias em que não se sente nada. Eu não experimentei essa maravilha de não sentir nada. Eu sempre tenho alguma coisa. Eu experimentei uma vez. É? Então conta pra gente. Então conta pra gente, porque isso sim é raridade. Foi muito bom, assim. Eu não senti nenhuma dor em lugar nenhum. Eu falei, meu Deus, daí eu queria, sabe, fazer o quê? Eu queria dormir, eu queria aproveitar aquele Que momento sonho! Que Ai, inveja! gente, eu não queria nem sair, não queria fazer nada, eu queria dormir. Gente, ó, está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas o nosso tempo está acabando. Resgatei aqui nossas mensagens, Amanda, quando caiu, e tô vendo Tá que tá bom. acabando. Tá. Que pena. Gente, eu espero que vocês tenham, assim, ou melhor, deixa eu fechar, né? A questão de lidar com as críticas, né, e com a credibilidade. É algo que a gente precisa trabalhar em nós, né? Então, a Amanda estava falando da terapia. Terapia, gente, terapia é vida, né? De ter o autoconhecimento, de trabalhar isso no nosso dia a dia e também de nos posicionar, nos cobrar menos, né? Porque muitas vezes a gente sente essa frustração
por ter uma cobrança muito grande e falar para as pessoas que você não está bem, e se ela falar, fizer busca, não tem problema nenhum. Se não der para fazer serviço, está tudo bem também. Se der para fazer, está tudo bem. E a gente tem que tentar falar o máximo possível que a gente conseguir. Em alguns momentos também não falar, dependendo das pessoas, é melhor a gente ficar quieto, né? Se perguntar se está bem, fala, ok, né? Sim. De avaliar, né? Avaliar para quem eu falo, para quem eu não O que falo, vale a né? pena. Que vale a pena e que não vale, né? Menina e meninos, né? O Fábio tá aqui também, meu amigo Fábio. A gente, de vez em quando ele passa ali, quando eu tô conversando com a Amanda tá no grupo. Gente, tem roda amanhã, reforça, chama todo mundo. Isso, tem roda amanhã. Vamos participar da roda de conversa, que é muito bom. É uma delícia. Chama a Amanda, que a gente adiciona vocês no grupo. Tá bom? Dá tchau, Amanda. Rápido. Tchau, gente. Beijo, obrigado. Nada. Semana que vem tem mais, tá bom? Espero vocês. Qualquer coisa a gente retoma esse tema também. Opa! Até mais, galera. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.